Ezequiel 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. 5. Do meio dessa nuvem saía semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. 6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. 7. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. 8. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. 9. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. 10. A forma de seus rostos era como de homem, à direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. 11. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. 12. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. 13. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, o fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. 14. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. 15. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. 16. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. 17. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. 18. As suas cambotas eram altas, e metiam medo, e, nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. 19. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. 20. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. 23. Por debaixo do firmamento, estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro, cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. 24. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. 25. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. 27. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus ombros e daí para cima, e desde os seus ombros e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 2, 1. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. 2. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, eu vi o que me falava. 3. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que
que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. 5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. 9. Então, vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. 10. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele, estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ezequiel 3, 1. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. 2. Então, abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. 3. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. 4. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar nem de língua difícil, mas a casa de Israel. 6. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte e obstinada e dura de coração. 8. Eis que fiz duro teu rosto contra o rosto deles e dura a tua fronte, contra a sua fronte. 9. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. 10. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. 12. Levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, e, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. 13. Ouvi o tatalás das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles e o sonido de um grande estrondo. 14. Então, o Espírito me levantou e me levou, eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. 15. Então, fui até o Abibe, aos Bezilho, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e, por 7 dias, assentei-me ali, atônito, no meio deles. 16. Findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. 18. Quando eu disser ao perverso: certamente, morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. 19. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. 21. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente, viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. 22. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. 23. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. 24.
passarás ao meio deles. 26. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. 27. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Ezequiel 4, 1. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém. 2. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela raias e arietes em redor. 3. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e cidade, dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. 4. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. 5. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. 6. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. 8. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. 9. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás dele. 10. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo, a comerás. 11. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo, a beberás. 12. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-á sobre esterco de homem, à vista do povo. 13. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações para onde os lançarei. 14. Então, disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois, desde a minha mocidade até agora, nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. 15. Então, ele me disse: deite esterco de vacas, em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. 16. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém, comerão o pão por peso e, com ansiedade, beberão a água por medida e com espanto. 17. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Ezequiel 5, 1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba, tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 2. Uma terça parte queimarás, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento, desembainarei a espada atrás deles. 3. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. 4. Destes ainda tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. 6. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. 8. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. 9. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações,